Oi, paz e bem. Múltiplos. O que é o múltiplo de um número? O que é múltiplo? Múltiplo é o resultado da multiplicação desse número por qualquer número natural. Portanto, se você tem 2 vezes 0, 0, esse resultado 0 é múltiplo de 2. 2 vezes 1, 2. Esse resultado 2 é múltiplo de 2. 2 vezes 3, 6. 6 é múltiplo de 2. Tá vendo? Múltiplo é o resultado da multiplicação de um número por qualquer número natural. Bom, se eu estou falando de número natural, eu tenho que lembrar que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Então, o conjunto de múltiplos também vai ser um conjunto infinito. Você representa os múltiplos de um número colocando a letra M, entre parênteses esse número, e na frente 0, 2, 4, 6, 8, isso mesmo. Esses números são múltiplos de 2. E eu coloquei essas reticências no final, para quê? Eu coloquei essas reticências para mostrar que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Vamos falar de divisores? Quando é que um número é divisor de outro? Quando eu tenho uma divisão exata, eu digo que o número é divisível pelo outro ou que esse segundo número é divisor do primeiro. Vamos a um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 10 dividido por 2, é uma divisão exata que dá 5. Então, eu digo que 10 é divisível pelo 2. E posso dizer também que 2 é divisor de 10. 5 também é divisor de 10, porque se eu dividir 10 por 5, eu vou ter uma divisão exata. Então, divisor de um número é aquele que divide exatamente esse número. É o resultado de uma divisão exata. Existem regras práticas que nos ajudam a saber se um número é divisível pelo outro. A primeira regra é a regra da divisibilidade por 2. Todo número par é um número divisível por 2. A segunda regra é por 3. Quando a soma dos algarismos der um número divisível por 3, o número é divisível por 3. Por 5, quando o número terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. E por 6, quando o número for par e der para dividir por 3, ou seja, quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3, eu posso dizer que esse número é divisível por 6. Por 6, então, eu tenho que observar 2 critérios: ser par e ser divisível por 3. Por 9, quando a soma dos algarismos ou a soma dos valores absolutos do número der um número divisível por 9, eu posso dizer que esse número é divisível por 9. E, por fim, por 10. Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Já falamos do que são divisores, já falamos dos critérios da divisibilidade. Agora, algumas curiosidades sobre isso tudo aí. Vocês sabiam que tem alguns números que possuem apenas 2 divisores? Vamos dar um exemplo. O número 5. Quais são os números que são divisores de 5? 1 e 5. Pois é, o número 5 só tem 2 divisores, somente esses 2. O número 13 também, olha só. Quais são os números que dividem o 13? Uma divisão exata. 1 e 13. Esses números que possuem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo, recebem um nome especial. Eles são chamados de números primos. Os outros números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Agora, tem um número natural que possui apenas um divisor, que é ele mesmo. Isso, o número 1. O número 1 eu não posso falar que ele é primo e não posso falar que ele é composto. Então, o número 1 não entra na classificação de números primos, nem na classificação de números compostos. Mais uma curiosidade. Existe apenas um número par que é número primo. Vocês sabem qual? Exato, o 2. O 2 só tem 2 divisores e é o único par que é número primo. Então, números primos são aqueles números naturais que possuem apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo.
Números compostos são aqueles números que possuem mais de 12 dígitos.